Olá! Na aula de hoje, nós iremos continuar abordando sobre as orações condicionais. Vimos as orações do tipo 0, as orações do tipo 1, em que fala de expressões no futuro, e vamos na aula de hoje abordar sobre as orações do tipo 2, em que elas requer da gente aquela memória, uma lembrança sobre os verbos no passado. Nessa primeira parte, nós vemos o conceito das orações condicionais, né? Elas expressam realmente algo irreal ou algo imaginário, uma situação hipotética. Se eu estivesse com você, eu te ajudaria. Então, a palavra em português mesmo, estivesse, está no tempo passado. Ajudaria é uma condicional. Em inglês, como é que funciona isso? Nós temos aí um quadro com a estrutura if. Nós sabemos que as orações condicionais começam com esse if, equivale ao nosso se. Então, o verbo seguinte sempre vai estar no passado, ok? Mas a outra oração normalmente vem separado por um ponto ou uma vírgula, a oração principal. A outra oração, gente, vai ter sempre esse auxiliar aí, would ou would not. Eu vou precisar dele para trabalhar com a condicional do tipo 2, ok? Eu tenho esse verbozinho aí embaixo, essa sentença, é o verbo to win. Observe, nós colocamos nesse exemplo aí um verbo irregular. Lembrando que os verbos regulares, eles têm uma determinada terminação e os irregulares, eles sofrem algumas modificações, ok? Então, observe que na frase eu não utilizei o verbo win. Está o verbo transformado, ele está no passado. Então, se eu ganhasse na loteria, eu guardaria dinheiro. Vamos revisar um pouquinho mais sobre os verbos, né? Nós temos aí os verbos regulares, terminados em ed, ou simplesmente o d, como é o caso do verbo to dance, danced, particípio passado, danced. To try, como é que ele fica? Troco o y por ied. Try it, try it. Também é um verbo regular, ok? O verbo to try é o verbo tentar, é o verbo experimentar, tá certo? E aí embaixo nós temos também os verbos irregulares. Colocamos aí apenas dois verbos, to go, verbo to leave. Observe como é que fica. To go é a base normal, é a forma normal do verbo. Went, passado simples, no particípio ele fica gone. Eu tenho agora to leave. Como é que ele fica? Left, left. To leave é o verbo sair, é o verbo deixar, ok? E aí a gente chama atenção nesse quadro seguinte aí, tá? Ó, vamos relembrar a forma passada do verbo to be. Por quê? Porque nesse tipo de oração condicional existe uma situação especial. Nesse quadro do seu lado esquerdo, nós temos aí em vermelho, observe, a was, e na terceira pessoa, he, she, it, was. Essa é a forma passada. O presente eu conjugo I am, passado fica I was. Na sequência, nós temos todos os pronomes conjugados, tá vendo aí? I was, you were, he, she, it, was. Plural, we were, you were, they were, ok? Observe, quando a gente trabalha com a condicional tipo 2, primeira pessoa a gente vai usar were, segunda pessoa were, terceira pessoa were. Em resumo, nós iremos utilizar sempre o were para trabalhar com a condicional. Se ela estivesse aí, ela te ajudaria. Então, if she were. Se for primeira, if I were. Se eu fosse você, eu não viajaria esse final de semana. Observe aí os exemplos. Tá vendo aí? If she were at the party, she would dance with her friends. Na segunda, if I were you, I would not travel this weekend. Observe que eu tenho, na oração condicional if, verbo no passado, eu tenho uma vírgulazinha, tá vendo? A próxima sentença eu preciso ter would para conjugar o verbo, tá vendo? I would dance,
Poderia ser uma outra situação, would work, would talk, enfim. Observe na frase 2. If I were you, tá vendo aqui? A oração com if está na forma afirmativa, porém no passado, após a vírgula eu tenho would not travel, ok? A gente segue agora para um exercício. Então, gente, o exercício dessa semana, a proposta é uma atividade de completar. Nós temos aí o sujeito e os verbos entre parênteses em cada item. É importante ressaltar que a gente tenha conhecimento da tradução, do que significa cada verbo que os exercícios propõem. Assim você aumenta o seu vocabulário, ok? Então, consulta o glossário do seu livro, consulta um dicionário, consulta as anotações do seu caderno ou mesmo uma pesquisa pela internet através do Google, tá? Para você ter conhecimento de um novo vocabulário e assim você ter um repertório que vai te ajudar na compreensão, no crescimento, no aprendizado do idioma. Eu tenho aqui, o uso da condicional do tipo 2 sempre vai precisar dos verbos no passado. Então, eu vou precisar conhecer o passado dos verbos. Na letra A, eu tenho aí, if, eu já sei que vai aparecer o verbo no passado. Sempre é próximo do if, ele é a condicional. Observe que eu tenho a vírgula, tá vendo? E a outra oração seguinte é a principal, com would buy. Buy é o verbo comprar, ok? Então, se eu já tenho would na sentença, eu vou precisar da lacuna com o verbo no passado. Na letra B, eu tenho aí a frase que começa com Jane. Essa frase, gente, é uma frase apenas explicativa para a gente compreender o contexto da sentença, tá? Mas, no meio da sentença eu tenho she. Eu vou preencher, vai ser com would ou vai ser no passado? Observe que no final da sentença, if she lived in the country, eu já tenho o verbo no passado, lived, ed. Então, na to-be, eu vou utilizar com o would, que é o auxiliar que eu preciso para o tipo 2, would not, ok? Na letra C, é semelhante, if I wanted to learn Italian, se eu quisesse aprender italiano, I would go, porque eu preciso do I como sujeito e do go lá entre parênteses. Aí eu enxerto o would. Se eu esquecer de colocar o would, não fica correta a condicional, tá? Na letra D, a mesma coisa, Como eu já tenho a presença do would na sentença, lá no meio da sentença eu tenho uma vírgula, tá vendo? We would go. Eu já tenho o would aqui. O que acontece lá na frente? Eu vou precisar do verbo apresentado no seu passado. O passado de live é lived, ok? Na letra E, também vamos trabalhar e enxertar o would, que está faltando aí nessa condicional. Eu tenho aqui, it's not a good hotel. Isso aí é apenas uma expressão ou uma frase para contextualizar uma mensagem. Não é um bom hotel. Eu não ficaria lá se eu fosse você, ok? Então, I would not stay there if I were you. Se eu fosse você, ok? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Continue com as atividades, acesse o plantão de dúvidas e vejo vocês na próxima aula. See you next class.